Bom, bom dia a todos. Acho que estão nos ouvindo bem, porque ninguém reclamou, né? Então, agradeço a presença aí de vocês. Vamos conversar aqui um pouquinho hoje sobre gestão de processos com Process Mining. Antes de mais nada, deixe-me apresentar, né, e apresentar também a minha colega que está aqui comigo hoje, a Fabiana. Meu nome é Orlando, eu sou gerente da área de processos que está dentro do ramo de arquitetura de soluções aqui na Strong. A Strong é uma empresa de consultoria que tem aí foco em processos e plataformas e tecnologia de RH, mas especificamente na área de processos, nós trabalhamos com processos em todas as áreas de negócio da empresa. Tá? Eu tenho aí uma trajetória profissional voltada para a área de tecnologia e processo, especificamente, certo? E agora vemos desenvolvendo já uma análise, um estudo já de algum tempo, com novas abordagens para a gestão e melhoria de processos. A minha colega Fabiana Magoga é a nossa líder de equipe, ela tem uma larga experiência aí também com a área de processos e compliance, trabalhou em grandes consultorias já e vem nos ajudando bastante na assimilação dessas abordagens e dessas tecnologias que nós vamos aqui hoje discutir um pouco com vocês. Vocês devem estar vendo aí, né, na tela de vocês, um botãozinho escrito Q&A, Question and Answer, Q&A. Sempre que vocês tiverem alguma questão, fiquem à vontade para colocar essa pergunta e nós vamos procurar responder as perguntas que vocês tiverem ao final da nossa conversa aqui, da nossa apresentação, certo? Bom, vamos começar então um pouquinho falando do que nós vamos conversar hoje aqui com vocês, tá bem? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o que está hoje motivando e impulsionando essa necessidade de nós fazermos a gestão e a melhoria dos processos internos das nossas empresas. E isso tem muito a ver com transformação digital, né? Então, nós vamos falar um pouquinho de como a transformação digital, essa necessidade de fazer a transformação digital das nossas empresas, impulsiona a questão da gestão de processos. Vamos procurar entender por que as abordagens tradicionais que são utilizadas para fazer a melhoria dos processos, hoje elas já não são tão suficientes como foram no passado. E como o Process Mining pode complementar as ineficiências ou as limitações dessas abordagens tradicionais, certo? Através de uma nova abordagem, de uma abordagem mais fundamentada nos sistemas. E vamos explicar um pouco como é o conceito básico de Process Mining e vamos ver um caso prático de aplicação desses conceitos num produto específico, no caso, a plataforma Disco da empresa Fluxicon, que é uma empresa de origem holandesa, né? Vamos aí, então, entender melhor quais são as vantagens e os benefícios que uma abordagem de Process Mining traz para a nossa análise e a nossa análise e gestão de processos, no sentido de melhorá-los, de aperfeiçoá-los. E, por fim, vamos falar um pouquinho dos casos de uso, ou seja, onde a gente pode utilizar essa abordagem diferenciada. Tá bem? Bom, para começar a nossa conversa aqui, a gente vai precisar alinhar um termo que hoje em dia está muito em moda. E a gente sabe que quanto mais se usa uma palavra, mais desgastada ela fica. E isso é verdade para palavras, para expressões. No caso, transformação digital é uma coisa que hoje está muito em comum, as pessoas falam disso o tempo todo, porque nós vivemos um ambiente de uma contínua transformação digital. Mas, para a gente entender bem aquilo que nós vamos conversar aqui, é importante a gente partir de uma definição. Eu fui procurar na Wikipédia e encontrei esta
definição, entre várias outras, mas essa me pareceu interessante porque fala daquilo que a gente vai tratar aqui. Transformação digital é um uso inovador da tecnologia para resolver problemas tradicionais, certo? Numa forma mais estrita, ela se refere aos conceitos de eliminação de papéis ou de maturidade de processos digitais, que afetam nosso ambiente de negócios, assim como a nossa vida no geral. Nós vivemos um ambiente de transformação digital. Nossos aplicativos no celular, cada vez que a gente usa um Uber, um Rappi ou qualquer coisa da vida, a gente está usando um elemento que veio dessa transformação. E na empresa também ela é fundamental, certo? E ela é fundamental sobre vários aspectos. A transformação digital, ela impacta a maneira como a gente faz negócios, como a gente produz os nossos produtos e serviços, enfim, ela permeia a empresa de cima a baixo. Mas tem um aspecto específico que eu gostaria de destacar quando se fala de transformação digital na empresa. E esse aspecto específico é a maneira como os nossos clientes, os nossos fornecedores, o nosso público interno, nossos colaboradores, os nossos usuários, de uma maneira geral, sentem ou experimentam a convivência ou a inter-relação com as empresas em que a gente trabalha. A experiência ou a jornada do usuário é um dos aspectos fundamentais que afeta a empresa hoje em dia e que foram totalmente transformados pela forma ou pelas novas tecnologias digitais, pela forma como elas são empregadas, certo? Hoje, sejamos nós clientes de uma empresa, sejamos nós gerentes ou profissionais trabalhando num contexto empresarial, organizacional, sejamos colaboradores, certo? A gente é afetado por isso. Então, já não se fazem os negócios como antigamente. Hoje existem canais diferentes, hoje existem formas diferentes de se trabalhar e de interagir com as empresas que não haviam no passado. Mas o que a gente não percebe normalmente é que por baixo dessa transformação da jornada do usuário, da transformação deste modelo de interação, existe um conjunto de processos operacionais que estão lá desde que as empresas começaram a existir. Sempre teremos necessidade de fazer compras, de fazer vendas, de transportar produtos, de gerar serviços, de administrar pessoas. Esses são os processos operacionais. E é importante que esses processos operacionais tenham sua eficiência máxima para permitir que a empresa dê o salto de transformação digital, alterando a maneira como os seus clientes interagem com ela, mudando e melhorando a jornada do usuário, certo? Como um exemplo claro disso, eu queria citar a Amazon. Todo mundo conhece essa empresa. Hoje ela é a maior empresa do mundo em valor, listada na Bolsa de Nova York, certo? É uma empresa que, de alguma maneira, sempre haverá clientes, né? Sempre terão clientes dessa empresa e nós já fomos ou somos clientes dessa empresa. Eu, pessoalmente, sou um cliente assíduo dessa empresa, né? Então, a gente percebe, que, por exemplo, que ela tem uma série de experiências de usuário muito proveitosas. Por exemplo, eu adoro o Kindle e adoro a maneira como a Amazon, por exemplo, também me sugere livros à medida, ou outros produtos quaisquer, à medida que ela vai armazenando informações sobre mim. Mas para ela fazer isso, é importante que ela tenha os seus processos internos muito eficientes. Elas não podem se preocupar com a eficiência desses processos, eles têm que estar maduros, certo? Num nível máximo. Processos de logística, de gestão de estoques, processos de gestão de compras ou de vendas, certo? Todos esses processos têm que estar no seu nível máximo de eficiência e produtividade, certo? Isso não é novo, as empresas sempre tiveram essa preocupação, mas elas têm acelerado nos últimos tempos. Uma pesquisa recente que vocês estão vendo aí,
foi feita há cerca de 2 anos pela Forrester, que é uma empresa de consultoria dos Estados Unidos, mostra como a transformação digital assumiu relevância na preocupação de ganharmos eficiência nos processos. Anteriormente, a questão de redução de custo era o mais importante, mas à medida que as novas tecnologias foram chegando e sendo assimiladas, a questão do custo perdeu importância relativa e a questão da transformação digital, olhando especificamente para o caso da experiência do usuário, ficou cada vez mais importante e mais relevante. Se nós olharmos hoje essa lista, né, que é a posição da terceira coluna, porque, como eu disse, a pesquisa foi feita há 2 anos atrás, vocês vão ver que quase metade do foco dos executivos de TI hoje é olhar a melhoria de processos com base na aceleração da transformação digital, ou seja, com base na necessidade de melhorar as experiências de todo mundo que lida com a empresa. Tá? Uma outra pesquisa que vem reforçar essa necessidade também é saber, e qual é o maior impulsionador da transformação digital? Porque, por um lado, a gente sabe que fazer a transformação para ganhar eficiência, ou melhor, ganhar eficiência para fazer a transformação é importante, mas qual é o impulsionador da transformação digital em si? E aí a gente vê que 2 elementos se destacam. Primeiro, aquilo que a gente está falando, ou seja, melhorar a experiência dos nossos clientes. Segundo, ganhar eficiência nos nossos processos. Como a gente vem falando, essas são causas interrelacionadas, porque só melhorando a experiência dos clientes e ganhando eficiência nos processos, a gente chega no terceiro elemento fundamental, que é aumentar lucro, gerar crescimento, ou seja, fazer a empresa crescer. Certo? Então, existe esta impulsão e esta sinergia entre transformação digital e necessidade de gestão e melhoria dos processos. Então, esse é um tema muito relevante. Tá? E como que isso era feito antigamente com as empresas? Ou seja, como é que é feito antigamente e é feito ainda hoje? Tá? Várias técnicas existem, provavelmente vocês conhecem elas de nome, se é que já não experimentaram nas suas próprias empresas. A gente tem, por exemplo, o Lean Six Sigma, que é uma técnica muito empregada, e temos, por exemplo, também o BPM, o Business Process Management, que é quase que um acrônimo de uso comum hoje no mercado, certo? Essas técnicas, elas são baseadas em interação com as equipes de trabalho, certo? Falando especificamente, por exemplo, do BPM. O BPM usa algumas ferramentas que têm um sucesso mais que comprovado, são ferramentas utilizadas, como eu disse, há muito tempo, em empresas de todos os portes, que visam a gestão do processo para aumentar a sua eficiência e gerar valor. Mas como o BPM faz isso, certo? Basicamente, as ferramentas fundamentais que o BPM utiliza são as pessoas, a inter-relação com as pessoas e uma maneira estruturada de obter as informações que as pessoas carregam na execução dos processos. Exemplificando, o que a gente faz quando a gente usa o BPM é pegar, analisar um determinado processo, pegar esse processo e juntar numa sala as pessoas que executam esse processo, aquelas que geram o seu input, aquelas que geram a saída final e todos os responsáveis pelas cadeias ou pelas atividades intermediárias. E aí, de uma forma estruturada, organizada, obter a informação do que elas fazem, como fazem, por que fazem, certo? E com isso a gente obtém um desenho, um mapa final do processo, que pode ser registrado em diferentes modos, seja utilizando softwares como Visio ou Visage, ou utilizando simplesmente uma documentação padrão comum, certo? Existem notações específicas para isso, mas nós não vamos entrar nesse detalhe. O importante é a gente entender que essa técnica funciona bem. E ela funciona para mapear processos em qualquer nível, seja no nível mais alto da cadeia de valor, até o nível mais detalhado de tarefas específicas, atividades específicas, inclusive quando você tem transações específicas utilizadas em sistema. Tá?
Mas essa técnica tem limitações, limitações que impedem que ela hoje possa ser empregada para processos maiores, mais complexos, ou até para aqueles processos mais corriqueiros que a gente ainda precisa ter um aprimoramento de entendimento do mapa desses processos. Tá? Quais são essas limitações, basicamente? Posso falar de 4, especificamente. A primeira limitação das técnicas tradicionais, não só do BPM, mas também dele, é a subjetividade. Quando a gente coloca pessoas, certo, para nos explicar o que elas fazem, por que fazem e qual a importância que elas veem na atividade que elas executam, o elemento subjetividade vai entrar. Porque um sempre acha que a sua tarefa específica é fundamental e central para a execução do processo. Ninguém vai dizer, bom, eu faço isso, mas poderia perfeitamente não fazer, certo? Eu não precisaria estar aqui. Não é muito provável que as pessoas façam isso, né? Ninguém vai querer dar um tiro no próprio pé. Então, a questão de subjetividade é muito importante. Além disso, existe outro ponto fundamental, que é a parcialidade da visão. Ora, quando você tem um processo, você tem um encadeamento de atividades, e nessa cadeia de atividades, onde cada pessoa ou um conjunto de pessoas executa uma parte, a tendência nossa, natural, é olhar para nosso pedaço e esquecer de todo o resto. Tudo aquilo que está fora, o que veio antes e o que vem depois, certo? Não é considerado quando a gente faz o nosso trabalho, certo? Isso é normal, é comum do ser humano. Nós temos que procurar dar foco no nosso trabalho para ter melhor eficiência. Só que muitas vezes essa eficiência não é ganha apenas desta maneira. Então, essa visão parcial também limita o uso das técnicas tradicionais, certo? Além disso, existe uma questão de visibilidade. Eu não só olho para apenas o meu pedaço, aquilo que eu estou executando ali, como também eu não consigo enxergar a cadeia geral e a importância e a relativa importância do que eu estou fazendo, certo? Ou seja, há pouca visibilidade sobre o que os meus colegas fazem e há pouca visibilidade sobre a importância do processo como um todo. Ou seja, é difícil você encontrar quem tenha uma visão, perdão, ampla e abrangente do processo no qual está trabalhando. E, por fim, e talvez uma das mais importantes limitações, é que nós temos uma tendência natural de lembrar daquilo que executamos por último, ou lembrar apenas daquilo que a gente executa rotineiramente, regularmente, sem prestar atenção ou sem ver as exceções, os casos específicos que em qualquer processo, em qualquer empresa, podem ser em grande número, certo? E muitas vezes é nessas exceções e nessas limitações, ou melhor, nessas exceções, nesses casos específicos, que a gente tem maiores oportunidades de ganho de eficiência. Então, em função dessas limitações todas, foi necessário pensar numa outra maneira, numa nova maneira de se mapear processos e trabalhar sobre processos na empresa. O Process Mining surgiu há pouco mais de 10 anos. Nós estamos em 2020, então eu já posso dizer que ele surgiu há quase 15 anos. Como uma abordagem derivada do conceito de data mining. Derivada, mas não igual. Ele é basicamente um conjunto de técnicas que apoia a análise dos processos com base nos registros que são gerados pelos sistemas que suportam esses processos. O que eu quero dizer com isso? Tá? Nas nossas empresas, nós utilizamos processos de gestão, como SAP, Oracle, Salesforce, Ariba e diversos outros, grandes ou pequenos, para suportar os nossos processos no conjunto, certo? Sejam eles de fabricantes renomados, grandes ERPs, ou sistemas menores, proprietários. O fato é que
a maior parte, a esmagadora maioria dos processos que acontecem hoje nas empresas, ela está baseada, ela está fundamentada em sistemas, certo? Cada vez que um sistema executa um processo, ele executa através de transações, certo? Nós utilizamos transações, comandos no sistema para executar a atividade relacionada àquele processo específico. Essas transações, por sua vez, geram registros. O sistema guarda um registro daquilo que foi executado, quando foi executado, e muitas vezes muitas outras informações que são importantes e que são uma riqueza de dados que hoje a maioria das empresas não considera quando procura olhar para os seus processos. Pois o Process Mining faz exatamente isso. Ele vai buscar esses registros através de um processo chamado Discovery, ele busca esses registros guardados nos nossos sistemas e, a partir dele, gera modelos do processo, que então podem ser usados para analisar o processo real, aquele que está acontecendo ali no dia a dia da nossa empresa, certo? Esta abordagem, que tem um embasamento científico muito forte, certo? Permite que a gente elimine as desvantagens que nossas técnicas anteriores tinham, certo? Como subjetividade, visão parcial, etc. Porque ela não está baseada naquilo que as pessoas fazem, ou pensam que fazem, ou imaginam, ou se lembram que fazem. Está baseada naquilo que acontece efetivamente e que está registrado nos sistemas que a gente utiliza. Para dar um exemplo melhor, antes da gente olhar para a parte, para o caso prático especificamente, para dar um exemplo melhor para vocês, eu vou usar um modelinho aqui para vocês entenderem. Vamos supor que a gente tenha um processo qualquer que está baseado num documento, seja uma ordem de compra ou uma solicitação de contratação, ou qualquer outra coisa que seja um documento, ou um pedido, ou uma ordem de venda, qualquer coisa assim, certo? Esta ordem ou esse documento é identificado por um número, certo? Então vocês podem pensar no processo que for melhor para vocês, aqueles que vocês conhecerem melhor, e essa ordem ou esse documento está identificado por um número. Aqui, para simplificar, eu coloquei um número de um dígito só, estou tratando de três documentos, né, de três casos, certo? E no processo, ele passa por uma sequência de atividades, atividade A, B, C e D, certo? E isso numa determinada sequência. Muito bem. Se nós pegarmos aqui o nosso primeiro caso, nossa primeira ordem, o nosso primeiro solicitação de contratação, ou nosso pedido, ou ordem de compra, certo? A gente vai ver que ela passa por uma sequência muito linear, certo? A, B, C, D, E, ou seja, a sequência das atividades tal como ela é imaginada. Isso aí deve corresponder no nosso universo total a 80% ou mais dos casos que são executados rotineiramente, tá? Mas se a gente olhar um pouco mais a fundo, a gente vai ver que existem outros casos que não seguem exatamente essa mesma linha. Então, por exemplo, aqui nós estamos pegando o caso número 2, né, um segundo pedido ou uma outra ordem de compra, certo? Que ao invés de seguir essa sequência A, B, C, D e E, ela faz com que o documento pule do A para a atividade C e então vá para o B, certo? E depois do D e para o final para o E. Tá? Ou seja, já há uma variante, já há uma mudança no segmento, no processo que a gente entende como sendo o processo comum. Tá? E olhando um pouco mais a fundo, a gente vai ver que a gente tem mais variantes ainda, certo? A gente tem variantes em que uma ordem, por exemplo, ela vai do A para o B, do B para o C, vai para o D, volta para o D, ficando numa espécie de looping, e finalmente vai para o E, terminando o processo. Então, se nós olharmos essa imagem, a gente vai perceber que existem variantes, ou seja, existem formas distintas de executar esse processo, certo? E essas formas, elas nem sempre são compreendidas no modelo que a gente tem desse processo. Tá? Por exemplo, se nós fôssemos criar
um modelo do processo utilizando a abordagem tradicional, certo, do BPM, muito provavelmente a maioria das pessoas que executam o processo iriam se lembrar, olha, neste processo eu tenho que executar a atividade A, depois a B, e assim por diante. Eles se lembrariam do que é o processo padrão, do que é, vamos, como eu disse, a maior parte dos casos. Mas eles deixariam de fora algumas variantes, certo? E essas variantes, elas podem afetar muito a forma como o processo se dá na realidade, não é? Ou seja, um modelo mais completo deste processo aqui, só para ficar no exemplo que eu estou citando, teria que compreender também as idas e vindas e os pulos de atividade que acontecem. E é sobre este modelo que a gente deveria centrar a nossa análise para identificar, então, qual é o nível de eficiência que a gente precisa ganhar no nosso processo para realmente torná-lo um processo mais eficiente, mais efetivo. Tá bom? Então, este é o conceito básico do Process Mining. Ele vai extrair as informações, certo? E vai, através dessas informações, gerar o modelo de processos. Eu vou adiantar só um pouquinho, porque agora a gente vai passar para o caso prático, que a Fabiana vai apresentar, mas eu vou adiantar uma possível pergunta de vocês, tá? Quais são especificamente as informações que a gente precisa extrair dos nossos sistemas, certo? Para poder gerar um modelo de processos através dessa técnica. Bom, a gente pode extrair a quantidade de informações que a gente quiser, certo? Os tipos de informação, melhor dizendo, que a gente quiser, tá? Quanto mais informações a gente trouxer, mais rica pode ficar a análise, porque mais indicadores eu posso gerar, mais formas diferentes eu posso usar para olhar para o mesmo processo. Mas, basicamente, eu preciso de apenas 3 coisas. 2 delas estão representadas nesse modelo. A primeira coisa que eu preciso é a identificação de um caso, de um case, que normalmente é o número de um documento que transita no processo, seja, como eu falei, uma ordem de compra, ou um pedido, ou uma solicitação de contratação, ou qualquer coisa que vocês possam imaginar. Eu preciso disso identificado, certo? Porque é este case, ou este modelo, ou este documento que vai transitar no processo. Eu preciso também saber qual é a atividade, ou seja, do registro do sistema, eu tenho que dizer qual é a atividade que foi executada, certo? Atividade A, B, C ou D. E o último elemento, que não está mostrado aí, mas também é importante, é o momento, aquilo que a gente chama de timestamp, ou seja, o dia, o mês, dia, hora, minuto, em que aquela atividade foi executada sobre aquele case, sobre aquele documento especificamente. Com essas 3 informações, o case, a atividade e o timestamp, ou seja, o horário, eu consigo montar um modelo. Tudo mais que eu trouxer, por exemplo, responsável, nome da pessoa responsável, seu cargo, certo? Ou número do fornecedor, tudo mais que eu trouxer serão informações úteis e importantes para eu fazer a análise, tá bom? Mas sem me alongar mais agora, eu vou passar para a Fabiana e ela vai fazer aí uma explicação sobre como que isso funciona na prática utilizando um software. Bom, pessoal, ilustrando como o Orlando bem disse agora, os dados eles precisam ser extraídos do sistema, né? E esse é o arquivo que é gerado. Então, como ele disse, essas são as informações básicas que nós precisamos para que os dados sejam gerados, né? Então, o case ID, que nada mais é que, nesse caso, o pedido de ordem de compra, que esse será o exemplo que nós utilizaremos agora. O timestamp, que é o início do processo e a finalização dessa atividade, e a atividade em si. Nesse arquivo, nós temos outras informações adicionais, que aqui, no caso, seria o nome da pessoa que executou a atividade e a área responsável pela execução dessa atividade. Após a geração desse arquivo, esse arquivo é importado no disco, né, de forma bem simples, onde é gerado um mapa do processo.
Bom, então, após a importação dos dados, no disco, ele é gerado um mapa. Aqui vocês estão visualizando o mapa na sua forma mais simples, né, sem as suas variantes. Mas como a gente bem sabe, o processo em si, ele tem diversas variantes dentro desse processo. Então, dentro aqui do mapa, nós conseguimos visualizar no máximo de detalhe. Então, o mapa, ele é bem claro, né, e bem informativo, bem dinâmico. Essas informações, essas linhas mais escuras, ele demonstra a maior quantidade onde essa atividade específica é transitada, e essas atividades mais escuras, né, são as atividades onde contemplam uma maior atividade, uma maior frequência. Então, nesse mapa, nós conseguimos visualizar por frequência, que é o que vocês estão vendo. Esses números aqui, eles representam a quantidade, né, de ações que foram, a quantidade de atividades que foram executadas. E eu também consigo ver o mapa através da performance. A performance nada mais é do que o tempo que levou-se de uma atividade para outra e a atividade em si. Então, por exemplo, essa linha mais escura aqui, o máximo de atividade, o máximo de tempo que levou-se de uma atividade para outra, que foi a alteração da solicitação da cotação. Para análise dessa cotação, eu levei 12 horas. 12 horas. Tá? Então, aqui eu consigo visualizar o meu processo como um todo, de acordo com esse mapa. Então, aqui, por exemplo, onde está o vermelho mais escuro, eu levei 14 meses para que essa atividade fosse executada. Lembrando que isso eu estou falando do meu tempo máximo, né? E aqui, o sistema ele consegue trazer também várias estatísticas dentro dessas informações. Aqui em Overtime, eu consigo, por exemplo, fazer alguns filtros e trazer algumas informações de tempo. Aqui no canto direito de vocês, eu tenho um resumo desse meu arquivo, né? Então, esse arquivo ele tem 9.000 eventos, ele tem 608 cases. Então, quando eu falo cases, são 608 pedidos de compra, nesse caso. Me gerou 24 atividades, tem uma média de duração, e aqui eu estou falando de uma análise somente de 10 meses. Aqui eu consigo fazer alguns filtros, então eu vou fazer aqui um filtro para demonstrar para vocês pelo tempo de duração. Esse último pedido de compra aqui, que é o 655, por exemplo, ele demandou 108 dias para que ele acontecesse, e eu consigo filtrar esse mesmo caso dentro do meu mapa, que eu consigo visualizar no detalhe em qual das atividades que me demandou um maior tempo dentro desse processo em específico. Então, nesse caso, a alteração da requisição me tomou 23 dias até a próxima atividade, né, que seria a análise da requisição, análise da cotação, desculpa. E só que, como vocês podem observar, a atividade em si levou só 9 minutos. Então, provavelmente, nesse caso, teve aí uma espera no sistema, enfim, precisa ser analisado exatamente o que aconteceu dentro desse processo. Voltando aqui para a estatística, eu consigo fazer outras análises e outros filtros também. Por exemplo, aqui em atividade, que eu consigo ver o nível daí por atividade dentro desse processo. Então, eu consigo filtrar aqui também pelo tempo. Aqui, por exemplo, eu vou selecionar essa atividade, que foi criar a cotação para comparação no mapa. E eu consigo ver também exatamente essa atividade dentro de todos os meus casos. Então, esse caso em específico é onde ela demandou um maior tempo, que foram aqui 4 horas e 47 minutos,
mas eu também consigo ver essa mesma atividade dentro de cada pedido de compra em específico. Ele vai trazer isso grifado para vocês. Outra análise que a gente consegue fazer também é por pessoa, que essa foi uma informação adicional que nós incluímos nesse arquivo. Então, aqui estão todas as pessoas envolvidas nesse processo e o percentual que ela é envolvida nesse processo. Então, aqui, por exemplo, a Madalena, ela foi envolvida 12% em todos os processos, né? E eu consigo também fazer o mesmo filtro aqui nesse caso, que eu consigo visualizá-la em qual atividade específica ela foi envolvida. Eu consigo saber o dia que ela foi envolvida, o momento que ela foi envolvida, a hora e o tempo que ela levou dentro dessa atividade. E a mesma coisa para todos os casos em específicos. Outra análise que nós conseguimos fazer também é por área, que foi uma informação adicional que nós incluímos também. Consigo fazer filtro e eu consigo também visualizar aqui quais são as áreas envolvidas nesses processos. Tá? Esse arquivo, ele é um arquivo relativamente pequeno, mas lembrando que eu posso aí fazer milhares e milhares de informações e analisar a maior quantidade de dados possíveis, tá? Aqui eu também consigo... Até aqui eu tenho todos os detalhes de todos os meus cases. E para finalizar, eu consigo visualizar isso como forma de animação também. A animação, ela traz a informação de uma forma mais lúdica, né? De uma forma mais didática, onde cada ponto desse é um case, é um pedido de compra. Então, eu consigo visualizar a demora, a rapidez, onde o processo está fazendo o looping, enfim. Aqui, na verdade, é um resumo de tudo que nós falamos até agora, mas de uma forma mais didática e visual, né? Bom, o sistema ele apresenta inúmeras informações, a gente consegue fazer inúmeras análises em cima disso. Essa aqui só foi um pouquinho para vocês terem a ideia do quanto a gente consegue analisar e tomar ações em cima desses dados, né? Agora eu vou voltar para o Orlando para ele complementar essa apresentação para vocês. Bom, gente, então voltando aqui para a nossa parte final, vamos entender então quais são as características de um produto que trabalha com essa tecnologia de Process Mining. Em primeiro lugar, é aquilo que a gente já falou, ou seja, a objetividade. Né? Ou seja, ele está baseado em eventos, ou seja, em coisas que efetivamente aconteceram dentro do processo. Em segundo lugar, ele é muito rápido. Aquela importação que a Fabiana mencionou, né, de trazer aquele arquivo para dentro do sistema, né, de Process Mining, do disco no caso, e gerar esse mapa, é um trabalho realizado automaticamente. Ou seja, o que realmente é importante é gerar aquele arquivo e modelar os dados adequadamente, mas a importação feita de maneira muito automática e o mapa é gerado quase que imediatamente. Certo? E uma outra característica é que ele é completo, como você viu. Ele vê todas as variantes do processo, e não apenas aquela principal onde estão a maioria dos casos, mas todas elas, e é sobre todas que a gente pode fazer uma análise. Claro, eliminando aquelas que são menos relevantes, né? Com isso, a gente consegue obter uma visão objetiva, detalhada do processo e identificar os gargalos, os retrabalhos com muito mais facilidade, certo? Além disso, a gente pode monitorar o efeito de mudanças no processo ou na estrutura da empresa que se reflitam no processo de uma maneira automática, ou seja, um problema que a gente tem anteriormente puxa, eu criei um mapa de processo aqui muito bonito, beleza, só que com pouco tempo, um mês, alguns meses, aquele modelo pode estar completamente defasado e já não ter mais validade.
Com o Process Mining, isso não acontece, porque o que eu faço é importar os dados novamente e eu tenho um mapa completamente atualizado a cada vez que eu olho para o processo, eu estou olhando para aquilo que está efetivamente acontecendo, como eu já disse aqui. E, por fim, a gente também pode, de uma maneira muito mais fácil, clara, identificar quais são as regulamentações internas ou externas na minha empresa, certo? Que eu deveria seguir, por exemplo, numa tratativa e não estou seguindo. E com isso eu posso criar ineficiências ou até gerar perda financeira. Vou dar um exemplo aqui, claro, para vocês que a gente pode utilizar. Vamos supor que eu tenha um processo de compra em que o fornecedor me dá um desconto se eu pagar até 3 dias antes da data de vencimento. Através de uma análise de processos, eu consigo identificar quantas vezes, ou qual a quantidade de vezes que eu não estou usufruindo desse desconto que o fornecedor está me dando, porque eu pago em cima da hora, pago no dia, ou às vezes até pago depois, podendo pagar no dia, certo? Isso é um ganho financeiro que eu posso obter se eu olhar para o meu processo e entendê-lo adequadamente, certo? Então, estas vantagens que o Process Mining dá e que a gente viu através dessa plataforma, certo? Podem ser transformadas imediatamente em ganho de valor, em ganho para o meu processo. Tá? Bom, agora vamos falar o seguinte. Bom, senhor Orlando, você falou que essa técnica surgiu há 10 anos, mas quem está usando isso hoje, certo? Bom, grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas estão utilizando isso em todo o mundo, certo? Eu estou colocando aqui alguns casos principais de clientes, certo? Especificamente de clientes da Fluxicon, da nossa parceira, certo? Que utilizam o software que a gente acabou de ver, certo? Para os seus processos. A GlaxoSmithKline, que é uma empresa farmacêutica e que usa nos seus processos de gerenciamento de compras, por exemplo, é um dos clientes que utiliza o Process Mining já há bastante tempo. A Philips usa em alguns processos de manufatura. A AIG e o Deutsche Bank são empresas da área financeira, né? A AIG da área de seguridade e o Deutsche Bank da área bancária, como vocês conhecem, né? Utilizam em vários processos internos. Microsoft, KLM, todos eles têm casos específicos de uso, mas a infinidade de outras empresas, não são somente empresas grandes, ao contrário, certo? Várias empresas pequenas e médias estão utilizando isso, vários departamentos específicos estão utilizando isso dentro dos seus departamentos, não num contexto empresarial completo, mas dentro dos seus departamentos para melhorarem seus processos. E que processos são esses, certo? De quais processos nós estamos utilizando? Para que a gente utiliza Process Mining? Tá? Bom, basicamente, em qualquer processo onde você tenha aqueles 3 elementos principais, né, que eu falei, que você tem um case que você possa identificar através de um número, certo? Que você tem atividades executadas dentro de um sistema de gestão, e, naturalmente, as atividades serem executadas, elas estão registradas no momento em que elas são executadas, certo? Se você pensa num processo que tem essas características, você pode utilizar o Process Mining para melhorar esse processo. Um processo como Order to Cash, por exemplo, eles são utilizados para reduzir, o Process Mining é utilizado para reduzir pedidos que são devolvidos por incongruência, inconsistências, certo? Para aumentar a quantidade de pedidos que são entregues na data, ou seja, eliminar pontos de demora, pontos de delay na cadeia de entrega dos pedidos, processamento dos pedidos, certo? Para reduzir problema de alteração em pedidos que acabam causando também atrasos, tá? E que todo acaba gerando em perdas de ineficiência, em perdas financeiras. Tá? Num processo como Procure to Pay, ou seja, aquele processo de compras, né, eu estou comprando até o pagamento final do meu fornecedor. Uma das coisas que ele é mais utilizado é o seguinte: dentro de uma organização, você pode ter departamentos que utilizem procedimentos distintos ou com algumas características específicas que acabam também gerando perdas ou perda de eficiência. Então, isso é muito utilizado, você utilizar uma abordagem como essa para alinhar
as melhores práticas entre os departamentos. Fala o seguinte, bom, esse aqui é o modelo que a gente procura seguir em todos, certo? E a gente trata exceções como exceções, certo? Outra coisa também, utilizado para gerenciar riscos, especialmente identificando fornecedores que são ineficientes ou que não apresentam conformidade com as regulamentações internas da empresa. Quando eu analiso um processo e eu olho, por exemplo, olha, eu estou tendo ineficiência nesse ponto, esse ponto ou nesse tipo de pedido, certo? Nesse tipo de compra, quais são os fornecedores que estão me apresentando mais problemas, certo? Que estão alterando, que estão demorando para entregar, ou que entregam errado, ou que vêm com notas erradas, etc. Ah, então são esses fornecedores. Então eu vou fazer um trabalho específico naqueles fornecedores, ou eventualmente até descadastrá-los como fornecedores da minha empresa. Na área de logística, por exemplo, o Process Mining é utilizado para melhorar os modelos de expedição, certo? Expedição que é um dos gargalos mais importantes na área de logística, certo? E atividades redundantes, identificar atividades redundantes também. Em capital humano, que é uma área em que a Strong atua mais fortemente, a gente pode utilizar esse modelo especialmente naqueles processos em que a gente tem muita interação com terceiros. Tipicamente, um processo de recrutamento e seleção, certo? Em que a gente interage com candidatos ou interage com fornecedores também, ou um processo de contratação, onde há muita movimentação de documentações, ou seja, através do documento solicitação de contratação, certo? Ou abertura de vaga, eu posso traçar toda a cadeia de atividades e identificar por ali onde eu posso mexer no meu sistema, não apenas para melhorar a eficiência do processo, como muitas vezes também para ganhar melhor experiência para o usuário, no caso, para o candidato, certo? Também é uma outra área de aplicação. Em manufatura, por exemplo, a gente pode trabalhar essa visão de processos para eliminar etapas que não agreguem valor ao produto, eliminar trânsitos de produtos semi-acabados, acabados, que poderiam ser mais bem administrados, reduzir os tempos de trânsito. E na área de saúde, por exemplo, para garantir o cumprimento das normas legais e da segurança nas empresas, como que a gente consegue ver o processo sendo executado, por exemplo, na criação de um atestado de saúde organizacional ou de um registro de incidente ou acidente e por aí vai. Tá? Então, como vocês estão vendo, existem uma grande quantidade de processos onde essa técnica, essa abordagem pode ser utilizada. E ela está cada vez ampliando mais o seu alcance. Process Mining hoje é, dentro das áreas de tecnologia, de transformação digital, de tecnologia digital nas empresas, uma das áreas que mais cresce, certo? E é por isso que a gente teve essa preocupação de mostrar isso para vocês, para que vocês pudessem entender melhor, e espero que a gente tenha alcançado esse objetivo. Bom, esse webinar foi gravado, certo? Nós vamos disponibilizar a gravação dele para vocês e para todas as pessoas que eventualmente não puderam participar. Agradeço bastante novamente a presença de todos aqui. Vou colocar aqui na tela também os nossos contatos, certo? Bom, e com isso a gente se despede e agradeço bastante novamente a presença de vocês. Ficamos aí à disposição para novos contatos e num futuro webinar a gente decidir um pouco mais, detalhar um pouco mais como fazer para utilizar isso agora na empresa, ou seja, eu estou querendo implementar o Process Mining na minha empresa, como devo fazer? Isso vai ser o trabalho, o tema para o nosso próximo webinar, tá bem? Muito obrigado novamente e um abraço.